Fala aí pessoal, meu nome é Danilo Monteiro. Hoje, dia 6 de 10 de 2015, eu vou começar a falar aqui. Eu pretendo gravar outros vídeos sobre isso. Eu vou pegar por partes bem específicas sobre padrões gráficos, certo? Não são padrões harmônicos, padrões gráficos. Então, no caso, padrões harmônicos seriam os padrões Gartley, Tree Drive, ABCD, certo? E no caso aqui serão os padrões gráficos, que são os padrões gráficos: topo, duplo, fundo duplo, cabeça, ombro, cabeça, ombro, cabeça inversa, certo? Fatias de descida, de subida, retângulos de alta, de baixa, bandoleiras, triângulos simétricos, ascendentes, descendentes, certo? Eu pretendo falar sobre todos esses, mas vou pegar bem detalhado. Para alguns talvez isso já seja conhecido, alguns operem assim, ou alguns já conheçam isso, né? E seja uma coisa simples, mas para quem está começando, não diria nem tão iniciante, mas para quem está se aprofundando aí, dando uma melhorada, eu acredito que isso vai ajudar bastante, certo? Então, pessoal, eu vou falar hoje somente sobre o topo duplo e o fundo duplo, que pelo nome a gente já vê que é praticamente a mesma coisa, só que o inverso, certo? Eu não mexi no gráfico aqui procurando ainda, já para a gente procurar agora durante o vídeo, porque para a gente ver que é uma coisa simples de achar, né? E a gente não precisa estar achando perfeito, o padrão perfeito. Pelo menos eu, a minha forma de operar, talvez tenha pessoas que falem que tem que achar aquele padrão perfeito e tal, mas na minha forma de operar, principalmente o Forex, que é um mercado bastante volátil, é, a gente tem que ter uma visão mais aguçada, certo, para encontrar esses padrões. E não procurar a formaçãozinha perfeita. Pelo menos eu sou assim, né? Eu não sei, pode ter gente que opera de outra forma e dá certo, né? Muita gente opera diferente aí dá certo. Por isso que eu não fico contestando formas de operar, né? O que eu passo é o que dá certo pra mim, certo? E é o que funciona pra mim, para outras pessoas pode funcionar diferente. É o que me faz estar se manter vivo aí há mais de 2 anos no mercado de Forex, certo? Então, é isso aí que eu passo. Então, o que seria esse topo duplo, certo? Aqui, a gente vê que teve uma notícia grande pra caralho, né? Mas por aqui a gente já pode ter uma noção. Então, essas formações gráficas elas vão ajudar a gente a localizar as condições que o mercado está para romper, para reverter, se o preço vai continuar na atual direção ou vai inverter e tal. O topo duplo ele é um padrão de reversão, certo? Ele é formado após um movimento de extensão, que no caso a gente poderia usar essa notícia, mas não é só com notícia, certo? Que é uma notícia grande aí de mais de 130 pips, beleza? É, ele começa com essa extensão do preço, certo? E vai formar um topo, vai atingir um determinado nível, certo? Depois que ele atingir esse nível, o que é que vai acontecer? O preço ele vai voltar, ele vai fazer uma correção, certo? Vai voltar. Então ele vai tentar subir de novo, certo? Só que o que é que vai acontecer? Ele não vai conseguir romper esse primeiro topo, beleza? Então, quando acontece essa formação, a minha entrada ela vai ser, a minha venda, como é um padrão de reversão, ela vai ser na neckline, certo? No pescoço. Então, ele fez um topo, o preço corrigiu,
voltou lá em cima, mas não rompeu, certo? Então eu já vou ficar atento e colocar a minha ordem. Geralmente o que eu faço é isso, colocar a minha ordem aqui, abaixo da neckline. Então, rompeu a neckline. Aqui a gente pegou pouco. Posso dizer que aqui a gente foi pouco a entrada, mas eu coloquei a minha ordem para startar aqui no rompimento da neckline, né? Vou ter aí quase 30 pips, certo? 28. É pouco, eu considero pouco para uma operação dessa, beleza? Mas é um exemplo. A gente encontra exemplos que são melhores. Vamos lá aqui. Pessoal, o que é que acontece? Um movimento de extensão grande, beleza? 120 e poucos pips. O preço corrigiu, formou aqui a neckline, certo? E aqui ele foi, mas ele não conseguiu romper o topo, certo? Ele não conseguiu romper. Então, onde é que starta a minha ordem? No rompimento da neckline, beleza? Rompeu a neckline, startou minha ordem. Aqui a gente já vê que tem uma queda maior, certo? 42 pips aqui, se a gente se prolongar é quase 70, certo? Então é um padrão simples e que funciona bastante, funciona muito, né? Funciona muito. Vamos lá. Aqui a gente pode pegar, deixa eu ver, um exemplo desse. Com esse movimento de extensão aqui, um exemplo que provavelmente ele não deu certo. Então, teve um movimento grande de extensão, o preço corrigiu, certo? Subiu, mas não se aproximou daquele topo formado antes, certo? Ele não se aproximou. Então aqui não tem lógica de colocar uma ordem. Talvez aqui a gente possa usar o fundo duplo. Seria um exemplo de fundo duplo. Porém o preço também não chegou tão próximo, certo? Não chegou tão próximo, mas seria um exemplo. Mas eu vou ver se eu acho um exemplo melhor de fundo duplo também, né? Deixa eu ver aqui. Fundo duplo. Quando eu falo que a gente tem que ter a visão aguçada, não é em relação somente a achar, é em relação a alguns pequenos detalhes, né, que às vezes o padrão não está formado lá bonitinho do jeito que a gente quer, né? Às vezes o padrão tá de uma forma diferente, certo? Vamos lá. E paciência, certo? Para formação para formação desses padrões, a gente tem que ter paciência, beleza? Aqui tem uma formação aqui, ó, um topo. Então eu tive um movimento de extensão grande. A gente pode observar que geralmente a correção quando esse padrão se forma, ele vai ser do tamanho do primeiro movimento de extensão. Geralmente o que acontece é isso, certo? Então teve um movimento de extensão aqui, o preço corrigiu e voltou lá pertinho do último topo, mas não conseguiu romper. Então onde é que minha ordem ia startar? Ia startar aqui. Geralmente quando eu olho ele está dessa forma, eu nem coloco pegando aqui careca no candle e nem coloco na pontinha. Eu pego aqui um local que o preço tenha passado mais. Então o preço atingiu todas as vezes aqui. Então eu ia startar a minha ordem de venda aqui, certo? Eu ia startar aqui. Então chegaria a ficar quase 10 pips negativo, né? E depois a gente estaria pegando aí 40,
isso aqui é uma notícia, ninguém ia estar. Eu não vou dizer, eu ia pegar 156 pips, não, porque geralmente horário de notícia eu fico fora e recomendo ficar fora, certo? Às vezes a gente se dá bem com algumas coisas, mas nem sempre é assim, beleza? Então 40 pips, certo? Eu tô lembrando que eu tô somente em um par, eu tô em H1, eu não olhei esse padrão em outros time frame, certo? Não prestei atenção nisso. Aqui a gente tem mais um movimento grande, muito grande porém o topo aqui mal se aproximou. Vamos deixar isso pra lá, certo? Outra dica legal também é não só em relação a isso, mas qualquer operação, como é uma operação de reversão, a gente não procurar pegar tanto, porque é uma operação de reversão, às vezes é uma correção pequena que o preço está fazendo e querer ganhar muito nessas operações, a gente acaba acontecendo o contrário, né? Eu queria aqui achar um fundo duplo, mas não quero demorar, já a gente já vai em 10 minutos de vídeo. Tem alguns, porém não tá tão detalhado. Resumindo, é aquele padrão é aquele padrão de é quase que a forma em forma de M e de W. Esses padrões se formam aqui, ó, no GBP mudando. A gente tem, mas isso foi aquela notícia. Mas é quase é o padrão, né, igual ao do USD. De acordo com a tendência é que aparecem mais padrões de uma forma só, certo? Mas um padrão que se aproxima, eu só quero pegar como exemplo aqui, eu acredito que eu não entraria. Seria aqui, ó. A gente teve uma onda grande, um movimento de extensão, certo? O preço andou, corrigiu, veio aqui e voltou a cair. Então, aqui até que ele se aproximou, faltou coisa de 10 pips para ficar igual com o último fundo, certo? Então, se ele começou a subir, onde é que eu vou startar a minha ordem, certo? Aqui, beleza? Ou pode pegar como ele fez essas caudas, só para ter uma garantia melhor, a gente pode colocar mais em cima, certo? E aí provavelmente aqui foi uma notícia, né? Mas se não fosse uma notícia, provavelmente a gente teria aí mais uma operação com lucro. Então a gente sabendo encontrar esses padrões, dificilmente a gente vai ter um erro neles, certo? Topo duplo é o que a gente mais encontra. Pelo menos o que eu mais encontrei aqui. Eu queria achar mais exemplos de fundos duplos, mas para quem já tem uma noção, deu para entender como é que funciona, como é que são esses fundos, certo? É igual o topo, só que invertido. Eu não vou me prolongar, só mostrando mais exemplos. Eu acho que deu pra a galera pegar e deu para entender, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, muita gente fala comigo no Face, por e-mail, e às vezes o cara sem tempo eu demoro a responder, mas sempre que eu tenho um tempinho, eu vou lá e respondo e ajudo. Muita gente me pede indicador e tipo, eu
Eu mal uso indicador. Os indicadores que eu uso são poucos. Eu uso um indicador personalizado. E fora isso é análise técnica, cara. Fora isso é só o que eu uso é análise técnica, certo? Então, quem quiser indicadores, eu não vou poder estar ajudando em muita coisa aí, né? Porque eu não vou estar mandando. Eu acho que eu tenho mais de 200 indicadores aqui, mas nunca me identifiquei com nenhum, não sei o que é bom e o que não é. Eu não vou estar mandando isso. Os indicadores que eu uso é os próprios indicadores aí do MetaTrader, certo? Então, não tenho muito o que ajudar nessa parte de indicadores. Mas na parte de análise, a galera pede algum vídeo sobre determinado assunto, sempre que eu posso, é, eu ajudo. Beleza, pessoal? Bem, eu acho que é isso. Em breve, talvez se amanhã não, mas ainda essa semana, se der, eu vou estar gravando outro vídeo sobre mais um padrão, certo? Mais um padrão gráfico. E espero que gostem, espero que eu tenha ajudado aí, né? É, é, eu não sou nenhum professor de análise técnica, eu só gosto de passar o que eu sei, né? Eu aprendi assim, certo? Eu vim anos depois de estar no mercado foi que eu vim fazer algum curso, certo? É, hoje em dia, como eu sempre falo em alguns vídeos, hoje em dia tem muito material. Os meus primeiros vídeos, quando eu comecei, opções, né, eu ainda não tinha uma boa noção de como funcionava tal, tudo. Então é muita besteira, mas porém eu também não tiro, eu não vou estar escondendo nada. Mas com o tempo a gente vai evoluindo e eu acredito, pelo que muita gente agradece, muita gente me procura, os vídeos de análise técnica que tem aí ajudam bastante, certo? Então, no que eu puder ajudar aí, eu vou estar ajudando. Vê só, achei, agora que eu ia encerrar o vídeo, eu achei aqui. A gente tem aqui um movimento grande, certo? Pode começar daqui ou começar daqui. É um movimento grande, é um movimento de extensão, né? O preço veio a corrigir até aqui e voltou, se aproximou do fundo, mas se aproximou do fundo e quando começou a subir novamente. Então, aqui foi uma zona que o preço andou bastante. Aqui eu iria startar a minha ordem de compra, certo? E a gente tem aí um ganho lindo, né? Bem, espero que eu possa ter ajudado. Quem tiver alguma dúvida aí, quiser alguma ajuda, é só entrar em contato. Eu vou estar ajudando no que eu puder, beleza? Tem links aí de corretora, eu não opero opções, né? Eu não opero opções. Tem os links aí, quem quiser de corretores de Forex e de opções. Né? Quem for entrar e quiser se cadastrar, para mim também isso aí não faz diferença, porém eu deixo. Né? É... Bem, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima aí, valeu.